Bem, amigos, estamos aqui mais uma vez nesse papo de divã para falar hoje de um tema muito caro, muito especial para nós, profissionais da saúde mental, do campo psi, como a gente costuma dizer, né? Nós psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? Todos os profissionais que estão assim de alguma maneira implicados na promoção de saúde, né, notadamente saúde mental. Então está para além do campo psi também, né? Ah, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, dentistas, assistentes sociais, todos que estão é, implicados nesse processo, né? Os gestores, os ACS, tão importante na atenção primária à saúde, né? Quando a gente vai falar de promoção da saúde, cuidado no território, RAPS, né? Então, os equipamentos que compõem também a rede de atenção psicossocial, que no centro nós temos o equipamento CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, e orbitando em torno desse equipamento público, nós temos o BS, hospitais, diversos equipamentos da assistência social, da educação, né, que compõem a rede intersetorial, né, apesar de não ser a, a rede propriamente da saúde, mas que também tem uma relação implicada nesse processo, porque nós sabemos que o campo da saúde é atravessado por multifatores, é multideterminado, né? Nós temos diversas dimensões quando a gente vai pensar em saúde e que nós precisamos ampliar um pouco, né? E tirar do campo do individual, que é justamente esse o ponto que eu quero falar hoje, né? Como está no título, saúde mental, mais social, menos individual. É esta a proposta que eu quero trazer hoje, é essa reflexão que eu quero trazer hoje, para que a gente pense um pouco e problematize o campo da saúde mental, né? O campo da saúde em geral, mas especificamente da saúde mental, porque me parece que sempre que uma pessoa adoece, né, seja no ambiente de trabalho, seja é, em outros contextos da vida desse sujeito, a culpa, a responsabilidade parece que recai sempre sobre o indivíduo, né? Recai sempre sobre o sujeito, como se existisse sujeitos descolados da sua realidade social, descolados das questões sociais, econômicas, políticas, né? E nós sabemos que não se dá dessa forma. O campo da saúde é atravessado por diversos fatores, como eu falei, por multidimensões, né? E não só, é, não é um problema individual, não é uma responsabilidade individual, o adoecimento ou a necessidade de se ter saúde mental. É um problema de todos nós, é um problema mais social e menos individual. Então, a proposta hoje é que a gente amplie essa noção de saúde, né, notadamente de saúde mental, para tirar essa carga em cima do sujeito e a gente começar a expandir o nosso olhar e ver que a saúde mental é atravessada por diversos fatores. Eu já citei uma aqui que a gente sabe que é muito importante, que é o mundo do trabalho, as nossas relações de trabalho, né? Eu posso voltar no outro momento para falar um pouco sobre esse mercado de trabalho, adoecimento no trabalho, os impactos que o trabalho tem na nossa vida, né? A partir de uma perspectiva, por exemplo, de Christian Dejoux, né? Mas isso pode ficar para um outro momento. Essa imagem, ela é boa porque ela coloca justamente um sujeito aí com seus pensamentos, parece, né? Em tudo assim suspenso, mas a carga está bem individual. A gente percebe nessa imagem. E é a maioria do que a gente vê, assim, quando a gente vai pensar. Se a gente fizer uma pesquisa em saúde mental, algumas imagens, a gente vai ver essas imagens sempre relacionando o sujeito com seus pensamentos, com as suas questões, né? Com o seu cérebro, né?
tem muita uma redução de que tudo é cérebro, né? Um avanço aí das neurociências para colocar assim uma no centro, né, o cérebro, e aí esquecer um pouco as outras questões. Então é o sujeito isolado e não é assim que se dá. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? E aí vem a pergunta: o que é saúde mental? E aí eu peguei a definição da Organização Mundial da Saúde, tá? No próprio site da Organização Mundial da Saúde está lá a definição de que saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com os estresses normais da vida, trabalha de forma produtiva e contribui para a sua comunidade. Esses pontos que eu deixei em vermelho aqui, que eu destaquei, é justamente para a gente começar a problematizar, né? Primeiro, esse estado de bem-estar é também a definição de saúde da OMS, né? Um completo bem-estar, um completo estado de bem-estar biopsicossocial, que é a definição de saúde. Quando que a gente chega nesse completo estado de bem-estar? Quando que nós estamos bem biologicamente, psicologicamente e socialmente? Eu arrisco dizer que em nenhum estágio da nossa vida, né, nós vamos viver aí uns bons anos e não vamos chegar nesse estado de completo bem-estar biopsicossocial, porque é uma utopia, né? É um lugar que se pretende chegar, mas que a gente sabe que é difícil, né? A gente chegar em algum momento da nossa vida que a gente esteja nesse estado de completo de bem-estar, né? De todas as dimensões da nossa vida. Aí está destacado o indivíduo, como eu já falei, né? Que é a ideia de individualizar, colocar uma carga muito alta e uma responsabilidade pelo adoecimento ou não em cima do sujeito, né? Descolado de outras questões que a gente precisa considerar nesse campo, né? Então é ele que lida, né? Então tá aí mais uma vez o protagonismo e o sujeito da ação como o indivíduo, né? Ele que trabalha, e olha aí o trabalho aparecendo como uma dimensão muito importante, né? A gente sabe que isso é um fenômeno mundial, é um fenômeno também no Brasil, na nossa própria Constituição Federal. A ordem social, ela é estruturada sobre o trabalho, e por isso mesmo, com as suas complexidades, o campo do trabalho é tão produtor de adoecimento, potencialmente produtor de adoecimento, né? Um assunto para uma outra oportunidade. Então, ele trabalha de forma produtiva. Então, tem aí, não é só trabalhar, tem que produzir, que é uma lógica de mercado, uma lógica do capital, uma lógica do neoliberalismo, né? E aí essa questão também de que se não produz é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está fora, né? Tem uma questão, tem um adoecimento, né? E demanda intervenção, então, para que o sujeito trabalhe e produza, né? E contribui para a sua comunidade. Então ele só contribui e essa comunidade não dá um retorno, essa comunidade não serve de apoio para esse sujeito, é ele sozinho que tem que dar conta de tudo isso, né? É ele que está no centro de tudo isso, né? De todo esse processo que é muito complexo, e a sociedade nisso. Tem responsabilidade? Tem que ter parte nisso também? Então é só umas perguntas para a gente problematizar esse conceito da OMS, né? A nossa Constituição Federal, que eu já falei um pouco aqui, está lá, esculpido no seu artigo 6º, os direitos sociais. E aí ela traz, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
De novo, a nossa Constituição ela é classificada como uma Constituição programática, né, ou Constituição balanço, ou seja, ela tem objetivos que pretendem ser alcançados, direitos que pretendem ser efetivados, né? E a nossa Constituição é de 88, 1988, né? E nós sabemos que muitos desses direitos é, estão escritos, né? São direitos é, positivados, né? Vamos dizer assim, eles estão escritos no texto, tanto no texto constitucional quanto em normas, né, infraconstitucionais, mas que na prática nós precisamos avançar muito. Avançamos? Sim, avançamos, né? Sobretudo nos últimos anos, nas últimas décadas, mas precisamos, de fato, garantir a efetivação desses direitos sociais, né? Garantir educação pública de qualidade, né? Saúde, alimentação. E aí, educação e saúde é muito falado e nós sabemos bem quais são os seus percalços, as suas dificuldades, as suas realidades, né? Tem muito foco nessa área, assim, por parte dos políticos, por parte dos partidos, quando tem campanhas eleitorais. A mídia também está sempre atenta a essas questões, né, de educação e saúde. Mas nós temos outras questões, né? A alimentação é um grande problema no nosso país. A segurança alimentar é um gargalo da nossa república, né? E aí o Brasil é conhecido como celeiro do mundo e não consegue que a sua própria população, o público interno do seu país, tenha segurança alimentar, né? Muitas pessoas com insegurança alimentar grave, né? Muitas pessoas que comem no almoço e não têm a garantia de que terão alimentação no jantar, né? É, enquanto isso, o que é produzido no Brasil é transportado, né? É vendido para fora. Então, assim, que segurança alimentar é essa? Que celeiro do mundo é esse que não consegue alimentar a sua própria população, né? É uma questão para a gente pensar, né? O trabalho, e aqui nós já falamos que a ordem social ela é baseada e fundada sobre o primado do trabalho, mas nós temos que garantir um ambiente de trabalho saudável, né? Em que os trabalhadores não estejam tão expostos a riscos psicossociais, né? A NR1, a norma regulamentadora 1, avançou na obrigação das empresas de ter programas de gerenciamento de risco, intervenção no campo da saúde mental, né? Mas nós precisamos falar das condições de trabalho, da precariedade do mercado de trabalho, né, de processos que estão acontecendo como pejotização, uberização, né, vínculos precários de trabalho, situações análogas à escravidão, que hoje mesmo eu vi uma reportagem de indígenas, né, que foram resgatados de situação análoga à escravidão, né, parece que no Pará, né? E vira e mexe isso acontece, né? Eu moro no estado de Minas Gerais e Minas Gerais é um dos campeões recordistas, né? Nesse aspecto de trabalho análogo à escravidão, né? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os fiscais, né? Auditores do trabalho, descobrem muitos territórios aqui em Minas Gerais em que as pessoas trabalham nessas situações, né? Trabalhadores com carga exaustiva de trabalho, dormem, né, no local de trabalho, não tem a garantia do repouso, né, garantido pela CLT, salário, fica ali uma escravidão por dívida, porque compra na mão daquela pessoa, do próprio patrão que vende, né, então fica ali escravizado em função disso, né, porque são pessoas já de grupos vulnerabilizados, pessoas que não tiveram acesso à escolarização, então tem que se submeter a essas condições, porque deixaram a família, filhos, e aí tem essa preocupação de ter que mantê-los, alimentá-los, então é uma situação bem complexa, né, em relação a esse trabalho.
A moradia, e aí é um déficit muito grande, o déficit habitacional, né? É um problema mundial, também é um problema do nosso país, né? Apesar de programas de financiamento, programas como né, o Minha Casa Minha Vida, outros de programas habitacionais mesmo, é, ainda é um problema, é um gargalo, né? Transporte e transporte de qualidade público, que também vira e mexe nós vemos as situações deste transporte, né? Lazer, segurança nesse país, previdência social, com ataques, né, que nós tivemos e temos visto nos últimos anos ao sistema previdenciário, né, proteção à maternidade e infância, e aí questões que a gente precisaria enfrentar, como o aborto, por exemplo, né, é, são atravessados por questões morais, por discursos religiosos, atravancando essas discussões que são importantes e são de outro campo, né? O campo da saúde mental, né? Também tem guarda relação com essa proteção, né? Infância e a maternidade, né? Quando nós falamos especificamente da infância, o que nós vimos muito acontecer é acolhimento institucional de muitas crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes sendo cooptados pelo tráfico de drogas cada vez mais cedo, crianças e adolescentes em situação de rua, né? Então, assim, questões gravíssimas em relação a esse direito social, né? E assistência aos desamparados, que apesar do texto aqui estar nesse sentido, nós estamos tratando é, do campo da Seguridade Social, né? Que é a previdência social, a saúde e a assistência social, né? E eu vou falar um pouco de assistência social mais para frente, mas nós também não vemos efetivar muito essa política pública de assistência social, né? Nós não temos a previsão constitucional de receita, de destinação de recursos para essa área. Então é sempre um jogo político e ideológico. Então depende de quem é o gestor, depende de quem é o presidente, depende de quem é o ministro, depende de quem é o prefeito, o governador, a depender de quem é, de qual pensamento político ideológico, nós teremos mais ou menos investimentos no campo da assistência social. Mas as pessoas, os usuários, batem a porta desses equipamentos, procuram serviços, procuram os técnicos, e o que nós temos visto é técnicos desgastados, subvalorizados, com má remuneração, equipes que não têm a equipe de referência necessária, né, para atender o volume de usuários, então, uma carga de trabalho muito grande, uma lógica, um risco de voltar para um modelo assistencialista, de só entregar benefícios, né? Mas num outro momento eu posso falar da assistência social também, especificamente, né? Eu já trabalhei na assistência social, mas é só para a gente pensar também em relação a esse direito que nós ainda teremos que avançar muito para que ele se efetive de fato, né? E aí vamos falar do salário mínimo. Por que o salário mínimo? Porque esses direitos sociais, em tese, deveriam ser atendidos, né? Se não pelo Estado, mas como o Estado não dá conta de tudo, né? Em tese, o salário mínimo deveria dar conta de garantir esses direitos sociais, né? Minimamente, né? É, e aí, se a gente coloca que só a pessoa que tem que trabalhar e dar conta com o seu salário, nós estamos tirando a responsabilidade estatal. Não se trata disso, né? Mas o salário mínimo deveria dar conta, assim, de que a pessoa se alimentasse, né, se vestisse, morasse, né? Esses direitos sociais guardam a relação com esse salário mínimo. E aí vamos para a realidade. Salário mínimo em fevereiro de 2025, 1.518. E a cesta básica ideal, segundo dados do DIEESE,
seria de R$ 7.229,32. Então, o salário mínimo em fevereiro de 2025, para dar conta de tudo e de todos os direitos efetivados, de tudo que a pessoa tem do ponto de vista material, necessidade, o salário ideal deveria ser de R$ 7.229,32. Em janeiro de 2025, salário mínimo 1.518, a cesta básica ideal R$ 7.156,15. Então, de janeiro para fevereiro, teve um aumento aí, né? A gente percebe esse aumento ano após ano. Em função de quê? Em função da inflação, né? Que a gente sabe que corrompe o poder de compra, né? Aumenta os preços, né? Sobretudo a alimentação. E a gente sabe que é na alimentação que os brasileiros gastam a maior parte do salário que recebem, né? Em fevereiro de 2024, o salário mínimo era 1.412 e a cesta básica ideal, segundo o DIEESE, era de R$ 6.996,36. E aí resta o quê? Resta essa imagem bem que ilustra bem o que eu acho que a maioria dos brasileiros estão bem familiarizados, né? Que é fazer o orçamento caber dentro das contas. Por isso que tem um dinheiro aí, uma mulher parece contando o dinheiro, algumas contas e uma calculadora, assim. É uma manobra mesmo, né? E aí é eleição do que é mais importante mesmo. Eu pago meu aluguel, que eu preciso morar, né? Faço a minha compra que eu preciso comer, senão eu morro, né? E, e aí vou fazendo o resto que for possível, pagar água, luz, né? Que for possível fazer, né? Vive fazendo esse jogo de cintura. E aí, gente, para algumas pessoas, assim, para alguns grupos, a gente falar de saúde mental é até uma hipocrisia, né? Por que falar tanto de Setembro Amarelo e saúde mental sem considerar essas questões? Você acha mesmo que quem está com fome, quem está em situação de rua porque não conseguiu pagar o aluguel, quem almoçou e não tem é, a segurança de saber que terá uma alimentação para jantar, ele está preocupado com questão de saúde mental? Ele nem tem tempo, né, para parar para refletir sobre isso, sobre cuidado, sobre a parte que me cabe em relação à minha saúde mental, porque tem sim uma responsabilidade que é minha, alguma questão que eu tenho uma certa gerência, né, que é minha, que é do campo individual. Mas eu tô com fome, né? Eu não sei o que que eu vou dar para os meus filhos à noite. E aí? Que discurso de saúde mental é esse? Que discurso de setembro amarelo é esse, de prevenção do suicídio é esse? Né? É um pouco hipócrita, né? Eu falei do DIEESE, está aqui, né? O DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, né? Que está aí com 70 anos já com esses estudos, né? Ele que faz essa projeção assim do que seria o salário ideal e o real, tá? E nós temos aí os períodos, né? De 2025, o salário nominal, que aí esse ano, né, ficou em 1.518, e o que seria o salário necessário, o salário mínimo necessário para que uma pessoa, e aí geralmente esse cálculo é feito com as famílias, não é nem a pessoa, tá, gente? É a família, né? Tô falando pessoa, mas é a família, né? Um valor necessário para que uma família de, a média, 4 pessoas, né, considerando um casal e 2 filhos, né, qual que seria esse salário ideal, então, para dar conta de todos aqueles direitos sociais que estão lá na Constituição Federal e a pessoa tem condições materiais de existência, né? Nós começamos com 7.156, em setembro estava em R$ 7.075,83.
Existe uma variação aí, vocês podem perceber, de alguns reais, né? Mas mais de R$ 7.000 nós podemos dizer que seria o necessário, então, para se viver no nosso país, considerando o custo Brasil, né? Considerando aqueles direitos sociais. Então, nós estamos bem longe, estamos bem aquém do que seria ideal para viver no nosso país, considerando o custo Brasil, né? E ter uma vida com mais dignidade e ter garantido aqueles direitos, né? Sociais que estão elencados lá na nossa Constituição tão lindamente, né? Eu estou me lembrando de um livro, Cidadão de Papel, O Cidadão de Papel, né, do Gilberto Damenstein. Ele está aqui. E o que esse livro fala, assim, que é o cidadão de papel? Que é o cidadão que está lá só na lei, só na Constituição, né? Ele é um cidadão do ponto de vista formal, está lá escrito, né, os direitos sociais, mas isso não se efetiva. Esse livro que ele escreveu, ele falou da infância, adolescência e os direitos humanos no Brasil, né? É um retrato, ele é de 1999, tá? 26 anos já, mas ele é tão atual, tristemente atual, porque ele traz uma realidade é, do Brasil em relação à infância e adolescência, sabe? Situação de rua, tráfico de drogas, né? Tudo isso que nós já falamos um pouco aqui. E o que ele fala basicamente é isso, né? Existe um cidadão, né, de papel, está lá no texto constitucional, está na legislação, mas que não se efetiva, né? É isso. Trouxe aqui uma notícia da CNN Brasil, né, que é a seguinte: desigualdade. 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população, diz relatório da Oxfam. Levantamento também aponta que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do país. Notícia de 14 de janeiro de 2024, né? E vocês acham que mudou alguma coisa? Não, né? É, desigualdade tem uma luta para reduzir a desigualdade, né? E muitas vezes, muito no campo do discurso e da propaganda política, e depois isso parece que é esquecido, né? Assim, pelos nossos representantes, né? O Brasil é vergonhoso em relação a essa desigualdade. E por isso é tão difícil as discussões sobre trabalho, sobre luta de classe, sobre consciência de classe, porque a desigualdade ela é tão gritante, né? E ela é tão contrastante que falar, por exemplo, com uma pessoa que está em segurança alimentar sobre consciência de classe, né? É importante falar, mas ela está preocupada com outras coisas, com condições materiais de existência, né? Falar para ela estudar, se ela está preocupada, se ela está vendendo almoço para comer a janta, como a gente costuma dizer aqui, né? Ela nem tem tempo, nem energia, né? Nem força vital para se haver com essas questões, sabe? E aí a discussão fica tão rasa nas redes sociais em relação, por exemplo, à taxação dos super ricos, né? Das grandes fortunas, dos milionários, cai num campo tão pobre assim e exclui muitas pessoas que nem têm voz, nem têm vez, são invisibilizados, né? Essas pessoas não são consultadas, não são ouvidas. Quem faz lobby no Congresso, quem faz chegar suas reivindicações ao presidente, aos ministros, é um outro grupo e nós sabemos muito bem
de quem se trata. Não é assim? Estou trazendo dados agora da ONU Mulheres e pesquisa junto com a IPEA, né? Que é um retrato das desigualdades de gênero e raça. É um estudo de 2024. Eu vou trazer alguns dados para a gente pensar um pouco no nosso país e nessa relação com a saúde mental, né? Brasil de 2016 a 2022, a renda domiciliar habitual por pessoa, que é por pessoa, em reais, né? Mulheres negras, embaixo aí com essa cor terracota, né, mais escuro. Os homens negros com esse roxo, né, logo acima. Depois as mulheres brancas nesse amarelo e os homens brancos aí em lilás. Primeiro, gente, perceba como que tem aqui é o ano embaixo, né, 2016, 2022. Ah, na vertical nós temos a renda domiciliar habitual, né? Perceba que é gritante a diferença entre as pessoas negras e as brancas. Elas já ficam assim com esse recorte bem no meio aí. Elas estão abaixo de R$ 1.500, né? É, e aí ficam embaixo mulheres negras e homens negros, né? E as mulheres negras ficam abaixo ainda dos homens negros, né? E aquela discussão da semana passada sobre marcadores sociais, ela se encaixa aqui de novo. Quanto mais marcadores sociais a pessoa tem, mais vulnerabilizada e mais, possivelmente, mais à margem da sociedade, mais marginalizada ela se tornará, né? Então tem aí essa questão de marcadores, né? E acima, né, as mulheres e os homens brancos, mas ainda entre as pessoas brancas, os homens ganham mais do que as mulheres. Também não é uma novidade para ninguém. Isso apareceu aí na pesquisa e nós sabemos disso, que tem denúncias, as mulheres têm se mobilizado nesse sentido, né, se ocupa a mesma função, o mesmo cargo, tem as mesmas atribuições e competências, né? Mesma carga horária, eu tenho que receber o mesmo salário que o homem. Hum. E aí, gente, vai sempre relacionando tudo isso aí com a saúde mental, tá? E aí nós vamos colocar as mulheres, pensar nos cuidados, na rotina dupla, tripla, né? Filhos, cobranças por essa maternidade perfeita, né? Vamos colocar tudo isso aí fazendo essas relações, esses links, tá? Tudo aqui é sobre saúde mental. Então, nós já paramos de falar de doença, paramos de falar de consulta, de psicólogo, vamos parar de pensar em remédio. Tudo aqui é saúde mental, tá? Não é política, não é social, é também, né? Mas nós estamos analisando o que, que atravessa esse campo aí complexo da saúde mental. E aí, já que nós falamos disso, vamos abrir esse recorte aqui para falar das áreas psi, né? Nós sabemos que há um avanço desses profissionais da saúde mental no SUS, né? Uma democratização com o Sistema Único de Saúde, mas ainda assim, os profissionais que lá atuam não dão conta da grande necessidade das pessoas, dos usuários, né? Porque os profissionais são poucos, né? Tem uma alta rotatividade, os salários muito aquém do que seria o ideal e o necessário. Então, às vezes, prefere ir para o campo privado, né? Ganhar mais, abrir sua própria clínica. E aí, quando a gente pensa em clínica particular, a gente começa a separar também quem são as pessoas que acessam esses serviços particulares, planos de saúde ou pagando mesmo as sessões, né? Como que eu vou pagar uma vez por semana lá com o psicólogo? Se eu tenho que pagar aluguel, água, luz, fazer compra, filhos na escola, materiais escolares, tudo, não sobra, né? Com 1.518 para eu ir ao psicólogo. É quase um item de luxo.
pensar isso na nossa sociedade com esse salário mínimo, né? Mas você lembra que está lá como um direito social almejado pela nossa República, mas não se efetiva, né? Não se efetiva porque falta profissionais, falta gestão, é um alto número de demanda, a demanda é enorme, a fila de espera é enorme. Eu falo porque eu trabalho no SUS, né, e na educação, todos os dois públicos, cargos públicos, né, e a gente sabe que está para muito aquém de profissionais para o número de demandas, né, e de necessidade dos usuários dessas políticas públicas, tá? Ainda em relação a esses dados, nós temos aí dados da pobreza, que é considerado 6,67 reais diários por pessoa em porcentagem. Eu não preciso nem falar, né, que mais uma vez temos aí a presença dos marcadores, né, sociais, em que os homens, né, as mulheres ocupam aí a maioria desses lugares, né? Na verdade, aí trouxe só as mulheres, né? Mulheres negras e mulheres brancas, né? A comparação aí é só entre mulheres de pobreza. Então, as mulheres negras, que mulher é um marcador social, ser negra é um outro marcador, elas são muito mais pobres, né, do que as mulheres brancas, nessa comparação aí, ó. E isso se manteve, tá? De 2016 a 2022. E a gente, se perceber bem aqui, o que estava mais ou menos estabilizado em 2020, as mulheres brancas dispararam aí na pobreza, né? Porque muitas vezes são as que têm vínculo de trabalho precário, né? E a pandemia, como parou tudo, fechou tudo, afetou drasticamente essas mulheres, né? E o mercado de trabalho para elas também, né? Aqui nós temos dados, né, que de desprotegidos sem capacidade contributiva. Que a capacidade contributiva é a capacidade de contribuir, é, por exemplo, para a previdência social, né? Que nós sabemos que tem um modelo contributivo, né? Então eu pago hoje uma espécie de seguro, né? Assim, entre aspas, eu pago hoje, porque no futuro, quando eu precisar, eu estiver numa situação de desproteção, uma velhice, né, ou se eu sofrer um acidente do trabalho, se eu adoecer, eu vou ter a proteção desse sistema, é, garantindo condições de existência, né, para mim, para os meus dependentes, para minha família, né? Então, isso é capacidade contributiva. Capacidade contributiva também tem uma relação com imposto de renda, né? Que aí também é uma outra questão. Então, quem são esses desprotegidos? Lá em cima, disparando, né? Nós temos as mulheres negras nessa situação. Depois nós temos os homens negros. Depois as mulheres brancas e depois os homens brancos. Então, quem é mais desprotegido? Mulheres negras, homens negros, depois as mulheres brancas, por fim os homens brancos. Eu preciso dizer que os homens brancos estão sempre numa situação de privilégio? Eu acho que isso é bem claro, acho que está todo mundo cansado de escutar isso e de saber isso, apesar da dificuldade de algumas pessoas reconhecerem isso, né? Mas os dados estão aí mostrando justamente isso. E aí, os marcadores sociais implicados nisso também, né? E aí, como garantir saúde, assistência social, previdência social para esses desprotegidos sem capacidade contributiva, que não estão inseridos no mercado de trabalho, né? Que há muito tempo não contribuía, por exemplo, para a previdência social, adoeceu, não estava na condição de segurado, que tem regra, né, pelo período para ficar nessa condição, vai recorrer aonde? Na assistência social. Bate lá e acontece o quê? Não tem recurso.
não tem benefícios, não tem programas, não tem projetos, né? Que é justamente o próximo ponto que nós vamos falar em relação a isso. Essa nota é da Confederação Nacional de Municípios, falando especificamente sobre a assistência social, uma forma de informar a população e de protestar também, né? Vou ler o texto. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, alerta os gestores e técnicos municipais a respeito dos impactos das medidas de ajuste fiscal que têm incidido diretamente sobre a capacidade de gestão da política de assistência social nas cidades brasileiras. Os valores do cofinanciamento federal, que é um valor que vem do governo federal via fundo a fundo, né, para estados e municípios, né, repassados aos municípios para oferta continuada dos serviços socioassistenciais, tiveram redução de 70% nos últimos 3 meses do ano passado. O cenário piora com a previsão orçamentária para 2025, em que aponta redução de 8,5% em comparação a todo o ano de 2024, né? Então, para 2025, redução de 8,5% em relação a 2024 e em 2023, uma redução de 70% nos últimos 3 meses de 2023, uma redução de 70% dos repasses, o que compromete os serviços socioassistenciais, porque para que o sistema funcione, os serviços, os equipamentos, tem muitos gastos, o benefício para concessão dos benefícios, para pagamento dos técnicos, né, para carro, para visitas domiciliares, né, cadastro único, tudo, né, tudo isso é investimento, precisa de dinheiro, né? A Confederação Nacional de Municípios destaca que o projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, de 2025 prevê orçamento de cerca de 3 bilhões de reais para a área de assistência social. A estimativa representa redução de 8,5%, ou seja, cerca de 287 milhões de reais a menos em relação aos recursos do projeto de lei orçamentária anual de 2024. Esse projeto cria a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, uma redução aí de 287 milhões, 8,5%, né? De redução do recurso. Aí a gente pode pensar, nossa, mas 3 bilhões de reais é muito dinheiro, né? Para a quantidade de municípios que nós temos, estados, pense bem, né? Quantidade de benefícios, de equipamentos, de CRAS, né? Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, né? E me parece que o último levantamento, todos os municípios tinham CRAS, né? Então, mais de 5 mil CRAS, com as equipes de referências que precisam ter, né, com os outros profissionais para limpar, recepção, os facilitadores de oficinas para o serviço de convivência, né, por exemplo, se não é por entidade. Então, assim, tem muitos gastos, né? É preciso um investimento aí nessa política. E não é gasto, é investimento. E lembrando que a assistência social é uma política pública de Estado, né? Ela não deve ter caráter, não deveria ter caráter político-ideológico, né? Ela é uma política de Estado, garantida na Constituição, né? Que precisa ter a garantia de recurso, né? Não ficar contando com boa vontade política, né? Ou a depender de quem é o gestor. E nós não temos ainda essa garantia, por exemplo, constitucional, né? Tem uma PEC que tramita, que estabelece, em relação à União, né, um investimento de 1% da receita corrente líquida da União para assistência social, mas ainda em discussão, né? Outro dado importante, em paralelo às informações apresentadas e que preocupa os gestores da assistência social, são os bloqueios, contingenciamentos e cortes no orçamento. No orçamento de 2024, a previsão era de pouco mais de 3,3 bilhões de reais, mas foram alocados na Lei Orçamentária Anual, a LOA, 3 bilhões de reais no ano passado, o que aponta a redução de cerca de 371 milhões em relação à LOA de 2024. Então,
uma redução aí, um corte de gastos, um contingenciamento em nome de uma estabilização, assim, pensando no equilíbrio fiscal, na saúde financeira dos cofres públicos, né, do Estado, né? Com esse discurso, corta. Mas corta de onde? Corta para quem? Quem é o público que a assistência social atende, hein? Vocês acham? Façam suas apostas. Você acha que são mulheres brancas ou mulheres negras? Homens brancos, homens negros, onde estão esses equipamentos CRAS, por exemplo, né? Não é em todos que tem CREAS, mas quem são esse público que são atendidos lá no CREAS? Quem são esse público que é atendido lá no Centro Pop, né? Pensa aí. Então, para onde que eu vou cortar? Tem que cortar em algum lugar. E onde vai ser? Faça suas apostas, né? Teto de gastos. A promulgação, desculpa, desde a promulgação da Emenda Constitucional 95 de 2016, que trata do teto de gastos, e com o orçamento discricionário, a política de assistência social está vulnerável, o que compromete a sua principal função, a de prover proteção social à população. Além disso, existem impactos financeiros e orçamentários que influenciam diretamente os municípios com o aumento de dificuldades do trabalho na gestão local. Em relação à responsabilidade municipal, as previsões orçamentárias fazem parte do processo de planejamento da administração pública. Quando não são concretizadas, geram aumento de responsabilidade dos municípios ao terem que ampliar complementações financeiras para manter a oferta regular dos serviços e programas socioassistenciais. No desenho do SUAS, a União tem as suas responsabilidades, os estados têm as suas responsabilidades, os municípios têm as suas responsabilidades. Esse pacto federativo, nós sabemos que ele é bem criticável, né, e bem questionável, né, essa lógica. Porque quem atende de fato a população, os usuários, são os municípios. Né? A vida se dá nos municípios, a vida não se dá na União, a vida não se dá em Brasília, a vida não se dá na cidade administrativa em Belo Horizonte, a vida se dá, por exemplo, aqui em Minas Gerais, em cada um dos seus 853 municípios. Né? Quando o usuário precisa da assistência social, ele vai no CRAS aqui, da sua cidade, né, do seu bairro, que atende o seu território. E aí cai uma responsabilidade muito grande sobre o município. E se falta recursos, por exemplo, da União, desse orçamento da União, o município tem que alocar mais ainda para garantir a continuidade dos serviços e dos programas assistenciais. Né? E muitas vezes também o que acontece lá nesses municípios? Um contingenciamento, um corte de gastos, equipes são reduzidas, aquela lógica da equipe mínima vigora, né? Comprometendo a qualidade dessa política pública. Que tudo tem a ver com saúde mental, hein? Não, não deixa fugir isso, não, porque parece que a discussão está descambando, mas tem tudo a ver, né? E aí, essa aqui é a menina dos olhos da saúde mental, né? Essa campanha, que é muito importante, né? Nós não vamos desmerecê-la, mas que por si não basta e da forma que está, não não cumpre de fato seu objetivo. Muitas vezes ela é capturada por outros interesses, interesses escusos, sabe? É, oba-oba, modismos, né? Que é o Setembro Amarelo. Todo mundo põe amarelo, põe lacinho. Os prédios públicos aí, tá vendo? São iluminados de amarelo. Ninguém solta a mão de ninguém. E vamos ter empatia. E só em setembro? E o resto do ano? E essas outras questões aqui tão complexas que nós estamos enfrentando. Como que nós vamos resolver? Que está sendo proposto, né? Isso aqui eu tirei da própria agência Senado, né, do Senado Federal, em que a iluminação lembra o mês dedicado à prevenção do suicídio.
Mais uma vez, os discursos são colocados muito no campo do individual, né? Tipo, tá precisando conversar? Ligue para a CVV. Procure um profissional de saúde. Né? Família, fique atento em relação aos sinais, né? Quais são as causas, estatísticas em relação ao suicídio, mas a discussão de condições dignas de trabalho, de existência, condições materiais de existência, políticas públicas que efetivamente cumpram o seu papel, direitos sociais garantidos, orçamento para garantia das políticas públicas, responsabilidade estatal do poder público, isso não entra na discussão, né? Sempre coloca o sujeito, o indivíduo, a pessoa como responsável, né? Como única que pode sair desse sofrimento, romper com essas ideias suicida, né? Não atentar contra a própria vida. Ela tanto é a menina dos olhos da área da saúde mental, a campanha Setembro Amarelo, que ela se tornou oficial com a sanção da Lei 15.199 de 2025 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o presidente Lula sancionou essa lei 13.199 de 2025. Ela foi publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira, dia 9. E a norma também estabelece 17 de setembro como o Dia Nacional de Prevenção da Automutilação e dia 10 de setembro como o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio. Esse 10 de setembro também é um dia internacional, né? Um dia bem marcado, apesar da campanha ser todo mês de setembro, dia 10 é o dia específico. E o dia 17 ficou como Dia Nacional de Prevenção da Automutilação ou da lesão autoprovocada, autolesão, como a gente costuma chamar também, que os estudos mostram que muitas vezes nem tem relação com o suicídio em si, né? É lógico que a pessoa que se corta, que provoca autolesão, né? É, ela está denunciando alguma coisa, tem algo ali rompendo e aparecendo no corpo, uma passagem ao ato, né? Tem algo ali, uma dor que é materializada, corporificada, mas que a gente precisa considerar, mas que muitas vezes nem tem relação com suicídio e ideação suicida, né? Mas aí aproveitou esse campo, essa lei, para colocar ela também aí, né? É uma questão muito séria, como eu falei, o trabalho na educação isso tem aparecido muito, aparece muito na educação, nas escolas, né? É uma questão que a gente precisa considerar, mas as outras, todas aquelas outras que eu falei, não aparecem no texto da lei como considerando-os, por exemplo, né? A campanha Setembro Amarelo deverá ser realizada anualmente no mês de setembro em todo o território nacional, com ações voltadas à prevenção da automutilação e do suicídio. A norma prevê ainda atividades de conscientização sobre a saúde mental. A fonte, Agência Câmara de Notícias, né? E aí, como eu já falei, ela é a menininha, né, dos olhos do campo da saúde mental, dos conselhos, né, de psicologia, de medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, das agências e associações internacionais também, né? Mas se a gente não enfrentar tudo aquilo que eu tenho falado aqui nesses 50 minutos, todas essas outras questões sociais, econômicas, políticas, do campo do mercado do trabalho, nós vamos ser cooptados por interesses outros. Nós precisamos falar de garantia de políticas públicas, responsabilidade estatal, condições dignas de existência, dignidade da pessoa humana, né? Porque senão o discurso fica muito esvaziado e a lógica cai mais uma vez para o sujeito. E não é isso, não é disso que se trata.
né? Não é o sujeito com seu cérebro, com seus pensamentos, com as suas questões, sozinho, isolado, tem que dar conta. Tem que ser em comunidade, né? Sabe aquela lógica da RAP, sabe a lógica do cuidado em saúde mental agora no território, sabe o luto que se faz de maneira coletiva, como diz o Christian Dunk, não é sozinho, né? São com os nossos pares, nossos semelhantes, com a família, com o território, com o social, né? Para que a gente tenha de fato efetivado aquele conceito que é bonito, né? É utópico, mas é bonito, de completo bem-estar biopsicossocial. É preciso mais social, menos individual, ok? É isso tudo. A gente fica um pouco angustiado mesmo quando a gente para fazer a análise da realidade, né? Mas é preciso enfrentar, né? Para se indignar, para pensar o que que nós podemos fazer, para se conscientizar sobre o nosso papel nessa sociedade enquanto cidadãos, o que nós podemos fazer, os lugares que a gente ocupa, onde a gente circula, né? E que é preciso garantir que isso se efetive, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Estamos dispostos a continuar nesse papo de divã em outros momentos. Voltaremos com outras temáticas, essas, outras que atravessam essa. Parece que uma continuidade, né? Assim, tomara que seja nessa lógica, né? Que aí a gente pensa de forma mais ampla, menos reducionista, né? Vai expandindo essa consciência, né? Muito obrigado, então. Nossos agradecimentos.